Meus irmãos, nós vamos finalizar hoje, se Deus quiser, esses nossos estudos em Ezequiel capítulo 36, com vistas a falar sobre a certeza da salvação, né? Nós quando falamos sobre a união com Cristo, ficamos acertados que iríamos falar sobre a certeza da salvação, mas para que isso ficasse bem firme e bem claro, nós decidimos então estudar sobre Ezequiel 36, a partir do verso 16 até o verso 38. Vimos dois aspectos apresentados nesse texto, sobre a santidade e sobre a fidelidade de Deus, para podermos chegar até hoje, né, que vai ser, digamos assim, o último pilar que nós vamos firmar para este assunto, né, da certeza da salvação. Então, vamos ler o texto. Hoje será do verso 22 até o verso 32 a leitura. Diz assim: Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto à casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos, por causa dos vossos maus caminhos, ó casa de Israel. Vamos orar, meus irmãos, para que nosso Deus nos ilumine a partir do seu Espírito Santo, para que compreendamos a palavra. Deus eterno, nós olhamos, Senhor, para a tua palavra e te agradecemos porque ela chegou até nós. Te agradecemos porque o Senhor nos conforta, o Senhor nos exorta, o Senhor nos mostra a tua graça no fato da tua palavra ter chegado até nós, e através da própria palavra o Senhor nos mostra a graça da salvação. A graça de que não somos nós, mas o Senhor que opera em nós essa salvação. O Senhor que é soberano, que é santo, que governa todas as coisas e que não apenas rege os astros, as estrelas, as grandes coisas da criação, mas rege o coração humano, rege aquilo que está dentro de nós. Aquilo que não te glorifica é tornado para te glorificar. Aquilo que não estava voltado para ti é então voltado para ti. O coração que era de pedra, que era rebelde, é tornado em um coração de carne. Nós te damos graça, porque isso não depende de nós, mas depende unicamente da tua graça, do teu favor, da tua bênção sobre nós. Nos abençoa, Senhor, com este estudo, para que ele venha servir de conforto e exortação para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como já dissemos, né, os estudos anteriores, eles pavimentaram o nosso caminho até aqui, e a questão da certeza da salvação, ela está nos símbolos de fé, né, da igreja presbiteriana, especificamente no catecismo. Também é falado na confissão de fé, mas eu vou tratar aqui com aquilo que está
no Catecismo Maior, na pergunta 80, que diz assim: poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação? E a resposta é a seguinte: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ou seja, sem algum sinal extraordinário, sem algum sinal fora da palavra, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que neste estado perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito Santo que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus. Então vemos aqui claramente que não é algo baseado naquilo que nós fazemos, naquilo que nós obtemos, é uma certeza que vem pela fé, baseada nas promessas de Deus. E existe um contexto para isso, como ele coloca, é o contexto dos frutos, é isso que o Catecismo Maior diz: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência. Então, esses frutos, eles não são digamos assim, eles não são um fundamento de que há uma certeza da salvação, mas eles são a demonstração disso. É como se, por exemplo, nós olhássemos para uma árvore e nós vemos aqueles frutos, né? Nós olhamos para uma mangueira e vemos as mangas lá, e aí nós temos certeza que aquela mangueira está viva porque tem frutos ali, tem mangas ali. Mas a fonte da vida, a fonte da vida da árvore não está nas mangas, está nas suas raízes. Então, da mesma forma, a boa consciência, ela é um fruto, ela é algo visível, mas ele não é o fundamento da certeza da salvação. Igualmente, então nós não temos as nossas obras como a razão da nossa salvação, nem como a razão dessa certeza, mas porque somos salvos, como nós já vimos nos estudos anteriores, nós somos capacitados a ter boas obras, e isto é um contexto, é um sinal para a nossa certeza. Isso também é obra, meus irmãos, do próprio Espírito Santo, que nos traz esse discernimento, não como uma revelação à parte da Escritura, como nós vimos, mas pelas promessas do Senhor encontradas na Escritura. Então é toda essa conjectura que forma uma certeza da salvação que é genuína, que não é baseada nas nossas próprias obras. Em resumo, meus irmãos, o fundamento dessa segurança são três: a verdade das promessas de Deus, a manifestação interna e externa das graças de Deus, que tem como referência essas promessas, e o testemunho do Espírito Santo, o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o catecismo trata que também, por muitas vezes, o nosso coração fica abatido diante das circunstâncias e diante do próprio pecado. É inegável que esta certeza ela é abalada. Então, na pergunta 81, o catecismo vai tratar o seguinte: tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado de graça e de que serão salvos? E o catecismo responde: a certeza da graça e salvação, não sendo da essência da fé, crentes verdadeiros podem esperar por muito tempo antes de consegui-la. E depois de gozar dela, podem sentir enfraquecida e interrompida essa certeza por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, estes crentes verdadeiros, os salvos, eles nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus que os guarda de cair em desespero absoluto. Então fica muito claro que sim, é possível que esta certeza ela seja abalada por diversas circunstâncias. Há uma variação quanto a essa certeza. Como o catecismo coloca, ela não é da essência da fé. Nós podemos esperar muito tempo antes de termos isso renovado, antes de alcançarmos isso. É necessário distinguir que a salvação é uma coisa e a certeza da salvação é outra.
A nossa certeza pode ser abalada, mas a salvação em si, ela nunca é abalada. A alegria da salvação, ela pode ser atingida, mas a salvação em si, não. E como vemos aqui, o Espírito nos guarda de cair no completo desespero. Por isso, meus irmãos, ter essa certeza é sem dúvida uma bênção que precisa ser lembrada, que precisa ser buscada nesses dias, meus queridos. E o motivo de nós estarmos estudando nesses dias sobre a santidade, sobre a fidelidade de Deus, sobre a união com Cristo, é que o alicerce dessa certeza, como nós vimos, são as promessas do Senhor. Aqui em Ezequiel nós temos reunidas as promessas da restauração de um povo que esteve em cativeiro, assim como nós estamos privados do culto. Mas o Senhor promete nos reunir, não somente aqui, mas na eternidade, como nós já temos visto, onde todo tipo de cativeiro, onde todo tipo de isolamento será abolido eternamente. O que haverá de eterno será a comunhão de Deus com o seu povo. Essa certeza, meus irmãos, se não for baseada em primeiro lugar nestas promessas, será uma certeza falsa, porque se apoiará em primeiro lugar no que nós fazemos, no que nós sentimos simplesmente. É como se uma pessoa, ao olhar para a árvore, achasse que a fonte da vida da árvore está no fruto e não nas suas raízes. Por isso, ao olharmos em Ezequiel 36, como nós vimos já nas semanas passadas, Deus nos dá a certeza, revelando seus atributos, revelando suas promessas, que pelo fato dele ser santo, pelo fato dele ser fiel, nós podemos ter essa certeza. E agora nós vemos que essa certeza é firmada, porque o Senhor revela a sua graciosidade na salvação. É isso que nós veremos hoje. Vemos aqui no verso 25 de Ezequiel 36, que Deus purificaria o seu povo ao ajuntá-lo. Assim como nós, quando éramos crianças e chegávamos sujos da rua, a nossa mãe nos colocava para dentro e nos mandava ir tomar banho. Ou hoje, nesse tempo de pandemia, quando nós chegamos em casa, temos que nos lavar, nos purificar para não infectarmos a nós e a nossos familiares. O Senhor, então, ele reúne o seu povo diante dele e o purifica e o limpa de suas imundícias, dos seus pecados, das suas infecções idólatras. O termo usado para purificação aqui tem relação com os rituais de purificação de Levítico. E a ideia de lavar aqui aponta para o batismo, como nós vemos no Novo Testamento, o lavar regenerador do Espírito Santo, mostrando justamente que não é uma pureza externa apenas no sentido de higiene, mas é uma pureza que tem um sentido de santificação a Deus, de ser limpo, de ser purificado da imundície dos ídolos, da imundície dos nossos pecados. Essa purificação ela é completa nas nossas afeições, na nossa vontade, no nosso entendimento, na nossa cosmovisão, na nossa visão de mundo. Deus nos lava em todos os aspectos da nossa existência, porque o pecado nos suja em todos os aspectos da nossa existência. Desde a nossa adoração a Deus até na nossa prática, no nosso dia a dia. Por isso, antes de falar da guarda dos mandamentos, meus irmãos, o Senhor entrega a Ezequiel um dos versículos mais radiantes de toda a Escritura. O verso 26 de Ezequiel 36. Deus nos dá um coração novo, Deus nos dá um espírito novo. Não, ele não espera que um coração de pedra tome uma decisão. Ele não espera que um espírito frio levante a mão e vá até ele. Não, ele tira, ele arranca de nós o coração petrificado e nos dá um coração vivo, um coração pulsante, um coração capaz de amá-lo e de servi-lo. A palavra usada para essa retirada é de algo que é de fato cortado, retirado, arrancado do corpo. Ele tira de nós um espírito frio, nos dá um espírito renovado por sua graça. Davi fala no Salmo 51 da necessidade de um coração quebrado, compungido, esmagado, do espírito que precisa ser renovado, da alegria da salvação que precisa ser restaurada. E Deus faz isso de forma poderosa, com uma graça que é irresistível. E como acontece essa cirurgia cardíaca redentora, por assim dizer? Como é que Deus ele espalha a sua graça em cada um dos seus salvos? É através da sua palavra, agindo externamente, e do Espírito Santo,
agindo internamente. Por isso vemos em Atos capítulo 2, versos 37 ao 39, que depois da pregação de Pedro, é dito que o coração daqueles homens é compungido ou simplesmente cortado numa imagem semelhante a de Ezequiel 36 e a do Salmo 51. Vemos que é pela palavra que o Espírito age no coração. Também temos uma imagem semelhante na conversão de Lídia, em Atos capítulo 16, onde é dito que ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo, o coração de Lídia foi aberto para atender às coisas que Paulo dizia. Porque, assim como disse Agostinho, a voz do Senhor, a sua palavra rompe a nossa surdez e a sua luz aniquila a nossa cegueira. Veja que maravilhoso. Não importa quanto você grite para um surdo, ele não vai te ouvir. Não importa qual tamanho da luz você coloque na frente de um cego, ele não vai te ver. Mas a luz que vem do Senhor aniquila a cegueira. A voz do Senhor rompe a surdez. A fé vem pelo ouvir, como está em Romanos capítulo 10. Deus, Ele é gracioso em nos dar comida, saúde, teto e roupas, e isso nós chamamos de graça comum. Mas não há graça maior do que a graça da salvação, e por isso ela é chamada de graça especial. Ainda que o sol e as estrelas revelem que há um Deus poderoso, que há um Deus criador, a sua graça em nos salvar nos mostra que há um Deus amoroso e misericordioso. Essa graça, ela é maravilhosamente expressa na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 10. Eu vou ler aqui um trecho do primeiro artigo que diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto Ele o faz iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades. As doutrinas da salvação do calvinismo, as doutrinas reformadas, elas são conhecidas como doutrinas da graça. E muitos se questionam e até levantam isso como argumento de que essa graça tornaria a salvação barata, se esta graça ela não nos desobriga das boas obras e encoraja uma vida cristã que é desregrada, que é descompromissada. Eu lhe digo que se tem alguma doutrina que faça isso, não só não é calvinismo, mas não é cristianismo verdadeiro, meus irmãos. A verdade é que o calvinismo, as doutrinas da graça, elas não enxergam as boas obras como uma barganha, como uma troca com Deus. Cristo, Ele não morreu somente como um exemplo de amor. Cristo não morreu apenas como um exemplo ético, como foi Buda ou William Wallace ou outros vultos históricos que também morreram durante a história. Cristo morreu para que o seu sangue purificasse os nossos pecados. E uma vez vivificados pelo Espírito Santo, nos arrependemos dos nossos antigos caminhos, como diz o verso 31 de Ezequiel 36. Nos fazendo sentir nojo de nós mesmos, nos fazendo sentir nojo dos nossos pecados. Dessa forma, andamos então nos estatutos e juízos do Senhor, conhecemos mais e mais ao Senhor, negamos mais e mais o pecado, assim como nos ensina John Frame, um teólogo que tem uma obra muito boa sobre a doutrina da vida cristã, e ele vai dizer o seguinte: o conhecimento de Deus produz obediência, e esta obediência leva inevitavelmente ao conhecimento de Deus, numa relação circular, no amor que vai crescendo à medida que nós conhecemos mais e mais ao nosso Deus verdadeiramente. Uma verdadeira fé baseada nas Escrituras é o que gera uma genuína prática cristã. Não é uma separação externa e superficial, que não tem poder contra a sensualidade, como nós encontramos no legalismo, que fica com coisas externas, não proves isso, não toque naquilo, e não gera nenhuma transformação, não fala realmente ao que importa, não fala realmente ao coração. Nossas obras jamais devem ser vistas como necessárias para que tenhamos a salvação. Somos salvos por tamanha graça que não podemos ter a sombra desse pensamento.
Não podemos ter nenhuma expressão de méritos nos nossos lábios. Isso é um grande pecado. Cristo foi aquele que pagou o preço caríssimo da salvação para nós. Por isso, para nós, ela é de graça, porque alguém pagou em nosso lugar. Não podemos dizer para o Senhor nos restituir algo, pois tudo é dele, tudo é pela graça. Como nos disse o pregador inglês Charles Spurgeon, no dia em que nós atravessarmos os portões celestiais da cidade santa, estaremos tão dependentes da graça de Deus como no primeiro passo da nossa caminhada cristã. A graça é como o ar que nós respiramos, é como o ar que o nosso corpo precisa para viver. Particularmente, meus irmãos, se eu puder escolher uma canção para atravessar aqueles portões naquele santo dia, onde verei a face do Deus que se revelou a mim pela graça, seriam esses versos da música Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que dizem assim: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um desgraçado como eu. Eu estive perdido uma vez, mas agora fui encontrado. Eu estive cego, mas agora eu vejo. A certeza da salvação pode então ser avaliada, como nos orienta um teólogo chamado Alexander Rod. E são 4 os passos para nós avaliarmos isso, e eu queria trazer isso aqui para os irmãos. Ele diz que o primeiro passo para nós avaliarmos essa certeza, se essa certeza ela é verdadeira, é a verdadeira segurança da salvação, ela produz humildade. Isso não pode estar à parte da certeza da salvação. O segundo ponto para avaliarmos é que a verdadeira segurança ela leva à prática diligente das boas obras. Ela não leva a um relaxamento, ela não leva a um esquecimento, mas ela leva a nos apegarmos com mais firmeza ao Senhor. A terceira é sobre a verdadeira que a verdadeira segurança leva ao desejo de ser examinado e corrigido por Deus. A palavra de Deus diz que aquele a quem ele não disciplina não é filho, é bastardo. Nós devemos desejar que o Senhor nos corrija, devemos desejar que o Senhor nos perdoe, mas devemos saber de que o Senhor açoita a todos os seus filhos por amor. A quarta forma de avaliar é que a verdadeira segurança leva a um desejo de comunhão mais e mais íntimo com Deus. A certeza da salvação não nos leva a nos afastarmos, a pensarmos, como as pessoas dizem, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. E as pessoas têm uma visão errada sobre isso. As pessoas têm uma visão de que, quando nós falamos dessa segurança da salvação, nós estamos incentivando as pessoas a fazerem o que quiserem, a crerem no que quiserem. Absolutamente. O que está sendo colocado aqui é de que essa segurança lhe leva a ter mais firmeza. A verdadeira segurança leva a ter mais firmeza, a se apegar mais ao Senhor, a ter um desejo de comunhão com o Senhor. Certamente, meus irmãos, ninguém tinha certeza de quem era e da sua obra como Cristo. Em nenhum momento isso o levou para longe do seu Pai. Pelo contrário, isso o levou para perto, até o momento da cruz. Até o momento da cruz. Temos meditado nessas promessas em Ezequiel, meus irmãos, para que a nossa certeza ela esteja firmada e enraizada no Senhor. Vimos que essas promessas nos mostram na santidade do seu nome, a fidelidade que ele tem na sua aliança. E hoje nós vimos que essas promessas no Senhor nos mostram a graciosidade na salvação. Promessas essas que firmam a nossa certeza. E diante disso, diante da avaliação que nós devemos fazer também, devemos nos lembrar que, como Deus revela essa sua graciosidade, sejamos também igualmente graciosos. Muitos de nós nos perdemos em nossa vaidade quando esquecemos que tudo que recebemos é pela graça. Seja uma habilidade especial que nós temos, seja um bem material, nós recebemos do Senhor. E o maior bem que possuímos, a nossa coroa da vida, nos foi dada apesar do nosso demérito. A graça que recebemos de Deus, ela é operosa, nos impulsiona para as boas obras em gratidão a Deus. Mas se fazemos isso a parte da humildade,
nós pervertemos todo o nosso serviço, como nós vimos na avaliação do Rod. A verdadeira humildade, ela sempre é graciosa, pois a verdadeira humildade é um reconhecimento de limitação. E isso não é em relação apenas à nossa atitude para com Deus, que isso fique bem claro, mas é em relação também à nossa atitude para com os nossos próximos, para com as pessoas. As nossas convicções pessoais, elas não podem embaçar a nossa vista quanto a amar os nossos irmãos. E aqui eu estou falando de todos os tipos de convicções, sejam convicções teológicas, sejam convicções políticas, sejam convicções de qualquer natureza. A humildade nos leva a sermos gratos quando somos corrigidos, gratos quando somos privados de algo que temos, e principalmente quando exercemos a humildade, somos gratos por tudo aquilo que nós recebemos. A verdadeira prática cristã, ela é graciosa, porque não é algo meramente externo, mas é um exercício de piedade e de devoção a Deus. Quando eu sirvo ao meu irmão, eu estou servindo ao meu Senhor. A obra da salvação não é um palanque para sermos vistos, mas é como um óculos que corrige a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o próximo e sobre Deus. Nos arrependamos então de todas as vezes que negligenciamos a graça do Senhor e nos tornamos arrogantes, presunçosos, insensatos. Que a graça nos humilhe, pois desde o mais interno do nosso ser, nós somos renovados pela graça somente. Que essas promessas sejam o nosso esteio, o nosso refúgio, o nosso apoio, e sabermos de que o Senhor nos conhece, nos salva, e não é por causa de nós, não é por causa da nossa força, mas é por causa dele que nós podemos ter certeza da salvação. A nossa oração é que o Espírito conforte a todos vocês, que ampare cada coração abatido e que restaure a alegria e a certeza da salvação em cada um. Que o Senhor te abençoe. Chegamos então ao fim desses estudos em Ezequiel 36. Espero que tenham sido abençoadores. Mais uma vez, se você não está no nosso canal, não está inscrito no nosso canal, você é convidado a fazê-lo. Você também é convidado a compartilhar esses vídeos, a espalhar a palavra, a levar estas palavras de esperança, de exortação às pessoas nesses dias de isolamento. Que o Senhor lhe abençoe. Continue orando por nós e por nossa igreja, pelo trabalho que ainda desenvolveremos nesse ano, pela graça de Deus. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde.